Olá, eu sou Renata Magalhães, conselheira do IPC. Sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e chefe do Serviço de Dermatologia da Unicamp. Muito honrada por fazer esta apresentação. É sobre tratamentos sistêmicos convencionais para a psoríase, e essa aula foi construída em conjunto com a doutora Natália Merino, do Peru. Esses são meus conflitos de interesse, mas nenhum em relação a essa apresentação. E quando se fala em tratamento da psoríase, há mais de um século se buscam soluções para essa doença. Na década de 50, o advento dos corticoides tópicos, também do metrexato e dos ésteres de ácido fumárico começaram a abrir oportunidades para melhorar a vida desses pacientes. Na década de 70 veio ciclosporina, também o psoraleno oral com VA. Na década de 80, os retinoides orais, no caso a sildetina, também outros tópicos, como os análogos da vitamina D, e a partir dos anos 2000, abriu-se ali um universo de novas opções terapêuticas, inicialmente com a introdução do anti-TNF-alfa e depois dos anti-interleucinas, mais específicos para o tratamento da doença. E hoje em dia o nosso arsenal cresceu com as novas moléculas de uso oral. Então, boas perspectivas para a abordagem da psoríase. Mas esses medicamentos convencionais ainda têm espaço no tratamento da psoríase? Sim, frequentemente são usados como primeira linha de tratamento. São conhecidas já há várias décadas, com bom perfil de segurança, têm menor custo, são de acesso mais fácil, podem melhorar sintomas rapidamente, e controlar a doença até por um tempo prolongado. Podem ser necessários mesmo durante a terapia com imunobiológicos, portanto, precisamos conhecer e saber manejá-los. Esses medicamentos convencionais aparecem nos consensos e guidelines de vários países. Um exemplo é o guideline do GRAPPA de 2022, que separa os vários domínios da doença psoriásica e posiciona os CDMARDs, que são drogas convencionais modificadoras de doença, em vários cenários e que podem ser eficazes, como artrite periférica, entesites, dactilites e lesões de pele. Também o novo Consenso Brasileiro de Tratamento da Psoríase reforça a utilização dos medicamentos convencionais em diversas situações. O metrexato como primeira linha, a cistetina em situações especiais, ciclosporina como uma terapia de resgate, e depois já na segunda linha, como os biológicos, novas moléculas de uso oral, como o deucravacitinib. E quais são, então, esses medicamentos convencionais? O metrexato é o mais conhecido. Metrexato é um análogo do ácido fólico, que inibe a enzima dihidrofolato redutase, interferindo na síntese de DNA, seu reparo e replicação celular. Age principalmente como um anti-inflamatório e antiproliferativo para linfócitos e queratinócitos. E desde 1958 foi incorporado como uma das opções terapêuticas para o tratamento da psoríase. Seu mecanismo de ação, então, se baseia nessa inibição da dihidrofolato redutase, aí naquele momento em que o ácido fólico vai sendo transformado em ácido nucleico. Assim como o metrexato, outras medicações inibem essa enzima, como o trimethoprim. Então, a associação dessas medicações pode aumentar os eventos adversos, a toxicidade hematológica, principalmente. E há outros mecanismos pelos quais o metrexato pode ajudar no controle da psoríase. Por exemplo, a inibição da enzima AICAS, que é responsável por inibir enzimas adenosina desaminase e a monofosfato desaminase, aumentando os níveis de adenosina sérica e também de AMP cíclico. Isso causa diminuição na quantidade de leucócitos e de citocinas inflamatórias. Então, é mais um mecanismo de ação que tem sido muito falado sobre o metrexato. É indicado principalmente para psoríase em placas e outras formas da doença, inclusive artrite psoriásica. A dose é de 0,4 a 0,6, 0,7 miligramas por quilo por semana. E em adultos, em geral, usado de 7, na maioria das vezes 10 miligramas, 12,5, até 20, 25, eventualmente 30 miligramas por semana. As crianças também podem ser tratadas com metrexato, a medicação pode ser macerada. E a medicação mais comumente é usada por via oral, mas pode ser usada por via subcutânea ou intramuscular. Principalmente quando é necessário dose maior do que 15 miligramas por semana, porque a absorção via oral pode ficar mais errática, então a via injetável fica mais segura. E recomenda-se, sim, a utilização do ácido fólico 2 dias após a ingesta do metrexato. Importante saber, então, sobre o metrexato. Tips, dicas.
Existem comprimidos de 2,5 miligramas e soluções injetáveis de 50 miligramas em 2 ml. O ácido fólico ele deve ser suplementado no mínimo 24 horas após a ingestão do metotrexato e preferencialmente em jejum. Isso ajuda a diminuir muito a intolerância gástrica relacionada ao uso do metotrexato e também as suas alterações hematológicas. Quando existe muita intolerância gástrica, recomenda-se aumentar a dose do ácido fólico até 6 vezes na semana, menos no dia da ingestão do metotrexato, e também fracionar a dose do metotrexato com intervalos de 12 horas. As vacinas podem ser realizadas, mas cuidado com vacinas de vírus vivo se o paciente usa doses acima de 20 miligramas, e essa medicação é contraindicada na gestação e na lactação. Então, mulheres e mesmo homens que desejam gravidez devem suspender a medicação, aguardar pelo menos 3 meses para tentar a gravidez, né? Pelo risco de oligospermia no caso dos homens, e por ser uma medicação potencialmente abortiva e teratogênica. Os principais eventos adversos são, então, alterações de hemograma, a mielotoxicidade, levando até a anemia plástica, que é o efeito mais temido. Hepatite aguda medicamentosa não é comum, mas elevação da enzima hepática, acima de 4, 5 vezes o valor máximo da normalidade, já deve chamar a atenção. Então, para esse evento adverso, a medicação deve ser diminuída ou até suspensa. O risco de fibrose hepática é questionável, porque os pacientes com psoríase, em geral, têm outras comorbidades que pioram o risco da doença hepática, como diabetes, esteatose hepática, hepatites virais e uso abusivo do álcool. E aí o metotrexato em doses acumuladas acima de 3 gramas ao longo do tempo pode ser um fator a mais de agravo, né, contribuindo para a fibrose hepática. Então, há de se considerar e monitorizar melhor esses pacientes. Pneumonite aguda intersticial e mesmo a fibrose pulmonar no longo prazo é uma possibilidade, mas é bem menos comum. Náuseas, distensão abdominal, dor epigástrica pode acontecer, principalmente no dia da tomada, no dia seguinte da medicação. E úlceras orais e mesmo ulceração das placas da psoríase podem acontecer, embora seja raro. Como nesse caso, o paciente com psoríase em placa, que aconteceu que usou o metotrexato e evoluiu com essas úlceras das placas da psoríase e úlceras orais. Um quadro que pode ser grave, pode prenunciar alterações hematológicas graves, mas com a retirada da medicação, isso tudo foi completamente resolvido. E em casos de intoxicação grave, é importante lembrar que o tratamento é feito com ácido folínico intravenoso. A monitorização, então, requer os exames prévios, com hemograma, enzimas hepáticas, função renal, sorologias para hepatites e HIV, teste de gravidez, investigação hepática se necessário, se for o caso, né, dependendo das comunidades do paciente, e investigação, triagem para tuberculose é questionável, isso depende do contexto. Após 7, 15 dias do início da medicação, recomenda-se repetir o hemograma e enzima hepática, e depois a cada 2, 3 meses, e se o paciente se mantém bem, esse intervalo pode ser até aumentado. E sobre a citretina? A citretina é um retinóide sintético que se liga a receptores nucleares de ácido retinóico, alterando a expressão de vários genes. Tem propriedades imunomoduladoras, anti-inflamatórias, mas não é um imunossupressor. Ele age principalmente no crescimento e diferenciação dos queratinócitos. O mecanismo de ação não é claramente compreendido, mas sabe-se que esses retinóides podem entrar dentro do queratinócito, agir nesses RAR, que são os receptores para o ácido retinóico, e normalizar a diferenciação e proliferação do epitélio. Também pode alterar a resposta inflamatória e função de neutrófilos. As indicações principais são a psoríase em placas, também a forma pustulosa eritrodérmica, além de outros distúrbios da queratinização e certas síndromes genéticas que cursam com malignidades cutâneas. A posologia recomendada é de meio a 1 miligrama por quilo por dia e existem comprimidos de 10 e 25 miligramas para uso oral. A dose inicial deve ser menor, 10, 20 até 30 miligramas e subindo gradualmente conforme tolerância e resposta terapêutica. Essa medicação pode ser associada à fototerapia, também a imunobiológicos, mas muito cuidado na associação com metotrexato, pelo aumento do risco da toxicidade hepática. Não é comum ter rebote com a retirada desse remédio, assim como pode acontecer com a ciclosporina. Os principais eventos adversos são xerose, aqueolite, o eflúvio, as unhas frágeis.
Também é comum cefaleia e, mais raro, a síndrome do pseudo-tumor cerebral, hipertensão intracraniana, principalmente se existe associação com as ciclinas. Elevação de triglicéridos é comum, né? É mais comum até do que elevação do colesterol, isso pode acontecer em quase um terço dos casos. Em geral, isso não contraindica a medicação, mas elevações acima de 600, 700 podem aumentar o risco de pancreatite. Então, cuidado, é importante monitorizar. Alterações hepáticas e gastrointestinais não são tão comuns, assim como são questionáveis as alterações psiquiátricas relacionadas à medicação. O que mais preocupa mesmo é a questão da teratogenicidade. Mulheres em idade fértil não devem usar essa medicação, pelo risco de malformações congênitas graves, esqueléticas, cardiológicas, portanto, muita atenção nesse perfil de paciente. Nesse quadro, estão relacionados os principais eventos adversos relacionados à medicação. É importante saber sobre a estetina. TIPS. Crianças podem utilizar, sim, principalmente bebês com ictiose, ou crianças menores com psoríase mais grave. Essa medicação ela pode ser macerada ou a cápsula pode ser aberta e diluída em leite, então 10 miligramas em 10 ml de leite, gerando uma solução de 1 miligrama por ml. Isso pode ser administrado conforme peso. Alimentação, essa medicação deve ser sempre administrada junto com a alimentação, porque ela é lipossolúvel e ela deve ser armazenada, protegida da luz e do calor. Deve-se evitar o consumo de gorduras saturadas e açúcares pelo aumento do risco de colesterol e triglicéridos. Não suplementar a vitamina A pode levar à toxicidade. E as mulheres em idade fértil devem suspender essa medicação e esperar pelo menos 3 anos para poder engravidar. Na verdade, elas não devem usar essa medicação. Hoje existem outras opções para o tratamento da psoríase. E uma curiosidade, suplementar a vitamina E pode minimizar os sintomas mucocutâneos. Ciclosporina é a próxima medicação. É um peptídeo cíclico de 11 aminoácidos isolado de um fungo que tem efeitos imunossupressores conhecidos lá desde a década de 70. É um inibidor sistêmico da calcineurina. Induz imunossupressão inibindo a primeira fase de ativação de células T. Ela é metabolizada pela via do citocromo P450, ela inibe essa via e, portanto, tem interação com uma série de medicações. A excreção é primariamente pela bile e pelas fezes. Então, o seu mecanismo de ação se baseia principalmente aqui na inibição da calcineurina e, portanto, na transcrição de outros genes relacionados à inflamação. Previne ali o recrutamento de células inflamatórias e diminui TNF-alfa e outros mediadores inflamatórios. As principais indicações são as crises psoriásicas, também psoríase pustulosa eritrodérmica, e há estudos mostrando o benefício na psoríase ungueal. Em geral, é recomendada como uma terapia ponte para outros medicamentos, devido ao seu rápido início de ação, mas a impossibilidade de uso muito prolongado pelo dano renal. A dose recomendada é de 2,5 a 5 miligramas por quilo por dia. Dentre os eventos adversos, por fazer vasoconstrição da artéria renal, então elevação da pressão arterial e nefrotoxicidade são relativamente comuns. Câncer de pele, principalmente carcinoma espinocelular e outras malignidades podem acontecer. E elevação de colesterol e triglicéridos requerem monitorização. Outros eventos, como hipertricose, hiperplasia gengival, não são tão comuns e são mais tardios. A hipomagnesemia deve chamar a atenção, principalmente em crianças, muitas vezes é necessário dosar ou até suplementar o magnésio. Dor abdominal e efeitos no trato gastrointestinal são comuns mais no começo do tratamento. Então, contraindicações absolutas é hipertensão grave, as infecções ativas, porque é muito mais imunossupressora essa medicação, assim também como deve-se ter cuidado com o uso de vacinas de vírus vivo durante o tratamento. São contraindicações relativas pacientes que já fizeram tratamentos com pulva no passado, ou que estejam em uso de pulva pelo risco de malignidades cutâneas, pacientes já imunossuprimidos, pacientes com histórico, então, de malignidades e com função renal prejudicada, avaliar ali risco-benefício do tratamento. Interessante lembrar que é contraindicado na gravidez, mas é uma medicação considerada de categoria C. No caso de psoríase grave na gestante, ela ainda pode ser uma alternativa. E importante saber sobre ciclosporina, TIPS. Bom, existem comprimidos de 25, 50 e 100 miligramas e existe solução oral 100 miligramas por ml para uso em crianças.
A dose deve ser dividida em 2 a 3 tomadas ao dia, principalmente após refeição, e é recomendado usar, então, por curto período, nunca mais do que 1 ano. Se houver elevação de creatinina mais do que 25% do que o nível basal, é importante reduzir a dose em pelo menos 25%. Se isso persistir, então ela deve ser suspensa, porque pode gerar alterações renais definitivas. E, quando se falam dessas medicações, é importante considerar as vantagens e desvantagens. Há vantagens no uso desses convencionais. No caso do metrexato, uma medicação muito conhecida, vários perfis, várias vias de administração, o uso semanal e o baixo custo. No caso da astretina, o fato de não ser um imunossupressor, de ser opção para pacientes imunossuprimidos e uma boa opção para psoríase pustulosa. No caso da ciclosporina, seu rápido início de ação e a possibilidade de usar na gravidez. Então, ainda são armas que temos no nosso arsenal de tratamento da psoríase. Agora, vamos falar de outras medicações. No caso, o ácido fumárico, ele não é usado nas Américas, mas é importante conhecer. Ésteres do ácido fumárico fazem a redução da proliferação celular, expressam menos moléculas, levam à expressão reduzida de moléculas de adesão, diminuem ali células do perfil TH1 e TH17, reduzem as células T de memória, aumentam as T reguladoras, portanto, ajudam no controle da psoríase. É indicado para psoríase moderada grave e a medicação é de 30 miligramas comprimido, deve ser aumentada gradualmente a cada semana e a dose deve ser dividida. Seus principais eventos adversos são mais gerais, de fadiga, diarreia, náusea, eventualmente cefaleia, é frequente alteração de hemograma como leucopenia, e efeitos neurológicos, dermatológicos e renais não são tão comuns. É contraindicado para quem tem doença renal mais grave, doenças hepáticas, é contraindicado na gravidez e na amamentação. Também é importante conhecer essa outra molécula de uso oral, o apremilast, que não é usado no Brasil, mas muito utilizado nos Estados Unidos. Ele é um inibidor seletivo de fosfodiesterase 4, o PDE4, é uma enzima, bloqueia a expressão de TNF-alfa, interleucina 23 e 17, além de outras citocinas inflamatórias, e aumenta a produção de mediadores anti-inflamatórios como interleucina 10. A indicação principal é a psoríase moderada grave, que não responde à terapia convencional e também é aprovado para artrite psoriásica. A dose recomendada é de 30 miligramas 2 vezes ao dia, a menos que haja insuficiência renal, em que, no máximo, deve ser usado um comprimido ao dia. Dentre os efeitos adversos mais comuns, náuseas, diarreia, isso é relatado mais comumente entre os pacientes que usam medicação. Relações moderadamente observadas são principalmente tosse, cefaleia, infecção de via respiratória superior, e é incomum quadros alérgicos, quadros dermatológicos. As principais contraindicações, então, são em pessoas menores de 18 anos, ele é aprovado para adultos, durante a gravidez e a amamentação não deve ser utilizado, e caso haja alergia a algum componente da medicação. E, para finalizar, a última molécula de uso oral, não é um tratamento convencional, mas é uma medicação de uso oral, o deucravacitinib. Esse foi recentemente aprovado no Brasil e já está aprovado em outros países também. Deucravacitinib é um inibidor alostérico de TYK2. TYK2 é uma das moléculas da família janusquinase, sinalizadora intracelular para a transcrição de genes de citocinas inflamatórias. Essa medicação faz uma inativação conformacional da molécula do TYK2, né? E é uma droga chamada deuterada. Por que deuterada? Porque existe ali a substituição do hidrogênio por um deutério, que é mas passa a ser 2 hidrogênios no mesmo lugar. Então, aqui um esquema mostrando a molécula TYK2, aqui o seu sítio ativo de ligação, onde se liga ali a molécula de ATP, e, no caso, uma outra porção onde se liga o deucravacitinib. É um outro domínio que não é um domínio ativo. Então, isso gera uma alteração conformacional e torna a molécula incapaz de funcionar.
JAK2, JAK1, JAK2 e JAK3 são quinases que fazem essa intermediação de sinais de citocinas para dentro da célula para fazer a transcrição de outras citocinas. Então, a via inflamatória tipo 1, ali sinalizada por interferon, pode ser bloqueada pelo bloqueio de TYK2, assim como a produção de interleucina 17, aqui pela sinalização da 23 e da 12, mediada também por TYK2. Então, é assim que ela deve funcionar no caso da doença psoriásica. É indicada para psoríase em placas moderada a grave, existem estudos de fase 3, mostrando uma boa eficácia também em artrite psoriásica, embora ainda não esteja aprovado no Brasil para essa indicação. É aprovado para adultos acima de 18 anos. O comprimido é de 6 miligramas e deve ser usado uma vez ao dia por via oral. Recomenda-se os mesmos cuidados que se tem com os imunobiológicos, então triagem para tuberculose e atualização da carteira vacinal. E é contraindicado na gravidez e lactação. Quanto aos dados dos estudos pivotais, mais de 80% dos pacientes atingem o PAS 75 e mantêm essa resposta por tempo prolongado. Então, parece ser uma boa opção para o tratamento da psoríase com medicações orais. Quanto aos efeitos adversos, infecção de vias aéreas respiratórias superiores são os eventos mais comuns, não tão comuns infecções por herpes, erupções acneiformes, rosácea, pode acontecer. Herpes zoster, assim como se vê com outros inibidores de JAK, não é um evento tão comum, mas pode acontecer, assim como alterações laboratoriais. Alerta, ele tem corantes que podem gerar alergia e também pode aumentar o risco de sangramento, em caso de dengue, por exemplo, principalmente se associado a outros medicamentos com efeito hemorrágico. Dicas importantes. Sempre consulte um aplicativo ali para saber interações medicamentosas. Essas medicações de uso oral têm uma série de possíveis interações, mesmo as mais modernas. E aqui uma sugestão de leitura sobre essas novas medicações e mesmo as antigas. Mensagens importantes para ficar. É importante conhecer os potenciais riscos dessas medicações e como monitorizar esses pacientes, pois elas ainda são armas importantes na abordagem do paciente com psoríase, mesmo na era dos imunobiológicos. E assim, agradeço muito a atenção de todos.